Então vamos dar sequência do que a gente estava vendo de exceções de ontem. Vou pegar uma cor aqui mais adequada. Então vamos relembrar o que foi que a gente viu. Exceções, elas existem por default no sistema, em alguns métodos, dependendo da linguagem, e a gente pode ver pela assinatura, pela descrição do método, o que é que ele faz. Então, por exemplo, o método at aqui, ele dá acesso ao dado do vetor, você passa o índice, ele retorna a referência para leitura ou escrita, e ele dispara uma exceção do tipo out of range se o índice for inválido. Tudo bem? Então, as exceções elas já existem. As exceções elas são categorizadas em tipos e esses tipos eles obedecem uma árvore de herança. Então, a gente viu a árvore de herança ontem do Java, a árvore de herança do C++ é bem mais simples. A gente viu que as exceções elas também dependem da biblioteca ou do pacote que você está criando, porque exceções podem ser criadas. Elas representam algum tipo de evento que deu errado. Algum tipo de evento que deu errado. Então a gente pode usar diretamente as exceções do sistema, como por exemplo aqui, ó. Se eu tentar dividir um string A por um string B, primeiro eu vou tentar converter o stoy que converte de inteiro para string, ele dispara uma exceção, né, de invalid, sei lá, arguments. E se por acaso o B for 0, eu estou disparando uma exceção de divisão por 0. Então daqui eu posso sair com duas opções, né, de erro, ou o invalid arguments ou divisão por 0. Tá? Uma do tipo runtime e uma do tipo inválido. Então o que eu estou falando aqui funciona para todas as linguagens, tá certo? Essa questão de árvore de exceção mais específica ou mais geral. Então esse daqui é mais específica, o runtime erro ele engloba mais um monte de coisa. Quando você recebe uma exceção ou quando você quer capturá-la, você vai colocar um bloco try e aí você vai colocar os catches respectivos àquela exceção. Então, por exemplo, se eu tiver um out of range, eu vou dar uma mensagem específica aqui. Esse out of range é lançado pelo sistema aqui no at. Se eu tiver um invalid argumento, eu vou tratar de outra forma. Se eu tiver aqui uma outra coisa que não foi nenhuma dessas anteriores, ele vai acabar caindo aqui. E se eu não me engano, tem até ainda 3 pontos, que é para qualquer outra coisa você faça isso. Né? Você está especificando qual é o tipo do erro? Qual é o tipo da exceção que eu vou capturar? Porque quando eu recebo uma exceção, ela vem com um tipo. E aí eu vou dizer, olha, eu só quero tratar falha de arquivo, ou eu quero tratar todos os runtime erro, eu quero tratar todas as exceções. Elas têm uma arvorezinha de classificação. Deixa eu abrir de novo aqui. Ei, saiu o Black Mirror novo, né? O Black Mirror novo, o episódio 1 é muito legal. C++. Aí tu não baixa não pra ver no ônibus. Assiste, mas quando terminar a aula. C++, exception types. Então, das exceções nós temos erros de lógica e tudo isso daqui são erros de lógica. Invalid argument, domain error, length error, out of range. Tudo isso daqui é erro de lógica. Então, quando você diz que você quer pegar um erro de lógica, você pega tanto se ele foi lançado como erro de lógica ou se é lançado como qualquer um dos filhos, né, das classes derivadas de logic error. Mesma coisa para o runtime. Runtime é outra classe e a runtime tem os seus próprias classes derivadas, né? Range, overflow, underflow.
E se você está trabalhando com um pacote específico, o pacote específico vai ter as exceções próprias dele, tá certo? Então aqui a gente tem um bocado. A dinâmica de exceções ela vai mudar um pouquinho de linguagem para linguagem. Por exemplo, no Java você vai ter um finally que vai ser executado em alguns casos, ou se por acaso ele não conseguir pegar nada. Tem, assim, dependendo da linguagem, você vai ter uma mudançazinha de um para o outro. Mas de forma geral é isso. Você lança, em algum local você captura, dependendo do caso você pode decidir se trata ela ou não. Por exemplo, tá vendo aqui? Isso daqui pode lançar um argumento inválido. Eu quero pegar ela aqui. Se eu quiser pegar ela aqui, o que é que eu tenho que colocar? Um try catch. Ó. Se eu não conseguir fazer a conversão, ele lançaria a exceção de argumento inválido que sairia subindo. Só que eu decidi que eu não quero essa exceção de argumento inválido, eu quero mudar. Então eu vou capturar ela bem aqui e eu vou lançar a minha própria, entendeu? Vou lançar um std runtime error, falhou por... não é um número, perdão, throw, T-H-R-O-W. Então vamos ver aqui o que foi que eu fiz. Ó. Vamos tentar acompanhar a costura aqui, tá? Lembra, o bloco ele é executado até que ele seja interrompido. Sai completamente. Deixa eu tirar ele da linha aqui. Agora aqui. Isso daqui não é uma boa prática não, tá confuso. Mas só para explicar como é que o mecanismo funciona, tá? Então lembra, o try catch, o try ele define um bloco de observação. O bloco de observação ele só vai ter mudança de fluxo se houver exceção, senão ele executa normal e acaba. Tudo bem? Ou seja, se por acaso não der nenhum erro aqui dentro, isso daqui não vai ser invocado. Tá? Então, você pode imaginar que o fluxo natural é só o que está dentro do try, o resto pode ser ignorado. O catch só acontece se eu tenho um problema. Então eu começo, vou tentar converter o A. Se não der certo converter o A, ele vai lançar um argumento inválido. Então automaticamente isso aqui pula para fora do try e cai nesse catch que já pega o argumento inválido. Então eu não quero que essa exceção de argumento inválido saia subindo. Então eu vou alterar para um outro tipo, para uma exceção personalizada, para um novo nome, para um novo rótulo. Então simplesmente ele avisa, para não conseguir converter, eu pego essa informação e decido. Beleza, eu vou fazer essa exceção subir, mas com outro nome, com uma descrição, com algo mais interessante. Ó, se por acaso o B for 0, na verdade o B não é. Se ele converteu esse número e a conversão foi 0, ele também vai lançar um runtime erro. Como o runtime erro não é invalid argument, ele também vai sair e vai quebrar o código. É tudo questão de entender como é que o mecanismo se encaixa. De forma geral, a gente tem padrões para utilizar exceções, né? Camadas onde colocar as exceções. Então, se vocês nunca viram, vocês nunca leram, eu recomendo duas leituras para vocês em relação à escrita de código. É o Programador Pragmático e Clean Code, né? Esse aqui é clássico. Então, assim, é bem interessante a forma de pensar código, de organizar as abstrações, entendeu? Se você tem lá
100 linhas numa função, não é só o fato de fazer funções pequenas, é o fato de manter tudo que está na função com o mesmo nível de abstração. Você não tem dentro da função uma coisa que trabalha com a picuinhazinha e uma função que trabalha com uma abstração muito grande. Então a ideia é que o teu código esteja organizado por levels de abstração. Então os dois tem na biblioteca, se vocês gostarem de livro físico, mas são leituras muito tranquilas, não são leituras pesadas, nem leituras técnicas, é mais a orientação de como pensar código, né? Como pensar código. Então, pronto. Ainda existe uma outra coisa que é própria do Java, que é as exceções checadas e não checadas. Exception. A internet morreu? A internet Tá, tudo bem. estável. Então basta descrever que dá para entender. Em Java, ou assim, em algumas linguagens, se eu lembro é só Java, você tem como forçar na descrição da tua função, do teu método, que aquilo ali lança uma exceção. Então é como se você dissesse assim, na hora que você está escrevendo o seu método, isso aqui não tem C++, tá? Estou só explicando o conceito. É como se você dissesse, olha, divide, pode lançar um runtime error e pode lançar pronto, é como se você dissesse isso. Acho que isso aqui não existe não, por isso que ele vai reclamar, mas tudo bem, vamos lá. Vamos entender o conceito. Você pode colocar na descrição da função que ela dispara um tipo específico de erro. Da mesma forma como ela tem acho que isso aqui é colocado depois, estou na dúvida. Alguém sabe Java, lembrei? Não, ainda não. Tá. Assim, tem algum campo. Voltou a internet. Voltou, mas daqui a pouco eu volto, tá? Vamos entender o conceito. Então, a assinatura do teu método, ele tem os parâmetros, obrigatoriamente, e ele tem o retorno. Numa exceção checada, check exception, você também coloca na descrição quais exceções ela solta. Não vai ficar na documentação, vai ficar na descrição da função. O que é que isso força a linguagem a fazer? Qual foi a ideia de pensar isso? Se o meu método já está avisando lá na descrição, né, no código, qual é a exceção que ele lança, eu vou obrigar todo mundo que chamar esse método a lidar com esse tipo de problema. Então, tipo assim, se em Java você quer abrir um arquivo, está lá na descrição, está lá no check exception, que ele pode lançar um arquivo não encontrado. Então, para conseguir abrir o arquivo, você é obrigado a usar um try catch. Nem que você vá só pegar a exceção e lançar ela de volta para cima. Entendeu? Tudo bem, né? Ele não vai te deixar abrir o arquivo sem fazer um try catch, ou então colocar no teu próprio método, que o teu próprio método também pode encaminhar uma exceção daquele tipo. Só que isso hoje já é considerado ruim, porque a gente volta para o problema que a gente tinha antes. O que era que a gente tinha? Trabalhava com retorno, verdadeiro ou falso, e tinha que ficar lidando em cada camada do problema, arrastando esse erro manualmente em código. Fez isso, se deu certo, se não deu certo, retorna. Fez isso, deu certo, se não deu certo, retorna. Então, se por acaso você muda um método, muda alguma coisa lá no método interno, você obriga toda a cadeia de invocações a se adaptar. E aí isso é ruim. Porque o código fica mais difícil de manter quando você força toda a cadeia, obriga a lidar com aquela situação que se gerou. Tá? Então, só para vocês entenderem que eles existem. Deixa eu ver se eu abro aqui. Tá aqui, ó. Exceções checadas e não checadas. Blá, 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 blá.
Tá. Então aqui, por exemplo, é o caso aqui. Quando você vai acessar, ele não mostra não o que eu queria mostrar. Deixa eu ver se esse daqui mostra. Pronto, tá aqui, ó. Aquilo que eu disse. Esse método aqui, esse void, esse daqui é o nome do método. Isso daqui é os parâmetros, no caso não tem nenhum, e eu estou avisando que esse método dispara esse tipo de exceção. Então, se alguém for invocar esse método, ou ele é obrigado a colocar dentro de um try-catch, entendeu? Ou ele é obrigado a dizer, olha, esse método, ele também pode disparar esse tipo de exceção aqui. Então, assim, uma checked exception é quando você obriga, quando você obriga a quem vai lhe invocar a lidar explicitamente com você. Só isso. Eu acho que não tem C++ não. Deixa eu ver. Tem não. Isso é feio. Bora lá. Outra coisinha é que você pode criar suas próprias exceções. Então, por exemplo, eu vou criar uma exceção do tipo divisão por zero. Uma exceção é uma classe. Uma classe que herda de uma outra exceção. Então, por exemplo, eu vou dizer que a minha exceção divisão por zero, ele herda de runtime, da mesma forma que aqueles vários outros. E aí o único método que eu tenho que implementar, assim, se eu quisesse, seria o método watch, ou então eu só faço para encher, ó. Tá vendo? Professor, não precisaria colocar uma referência, não? Onde? Não, aqui eu estou criando a classe e aqui eu estou usando a herança. Então, a minha classe divisão por zero herda da minha classe runtimer error. E aí, quando eu vou criar a divisão por zero, eu invoco a classe pi passando o construtor. Lembra o lance de construção em cadeia? Então, eu invoco a classe pi com o construtor da classe pi. Então, a minha divisão por zero, nesse caso aqui, é só a casca. Só a casca para cá, mas poderia ter informações. Por exemplo, eu poderia guardar o numerador, porque o denominador é zero, porque estou tentando dividir por zero, mas o numerador é num, então eu vou guardar aqui, ó, int numerador, e aí eu vou guardar o numerador. Pronto. Então vamos lá, lembrando da herança. Essa daqui é a classe divisão por zero. Ela herda da classe runtimer error. Para construir no modelo de cascas de cebola, eu começo a construir de dentro para fora. Então, se ele é um runtimer erro, a primeira coisa que eu vou fazer é inicializar a parte de dentro aqui na lista de inicialização. Beleza, então eu vou inicializar o pi, né? Eu vou inicializar a camada interna e depois eu inicializo os argumentos da própria classe. Ok, então agora a minha divisão por zero existe e ele vai ter, além do texto, ele vai ter uma informação que ele está levando a mais. Então agora, se por acaso tiver uma divisão por zero, eu posso lançar uma divisão por zero. E o que é que eu coloco de informação aqui? O numerador. Então, eu estou criando uma exceção personalizada que carrega mais do que só o texto ou mais do que só o tipo. Carrega também informações. Então, se eu chegar aqui embaixo, eu posso dizer, ei, se por acaso você tiver uma divisão por zero, falhou, tentou de não, perdão, falhou, não dá para dividir. Como é que eu pego o número? Objeto, ponto,
Não dá para dividir número por 0. Pronto. Minha própria exceção que eu criei aqui. Tá? E aí eu estou extraindo o número. Se eu quisesse extrair também o texto que eu mandei lá, stdcout what? Tá? Tá aqui, ó, nosso modelinho de herança. Cadê? Nosso modelinho de herança com informação. Bora rodar aqui. Todo semestre, sem exceção, quando tá terminando, eu penso, rapaz, semestre que vem eu vou começar com exceções. Que eu acho muito útil, sabe? A gente deixa assim pro final, vocês acabam nem podendo aproveitar. Vocês acham que é melhor deixar pro final mesmo? O que é que vocês acham? Eu acho que seria melhor, pelo menos, deixar a exceção para ver depois de herança. Pois é. Acho que faz mais sentido, né? Mas ia ser... deixa pro final mesmo. Ó, não dá para dividir 5 por 0, divisão por 0. Então a gente acaba contemplando todas as manipulações que a gente pode fazer com exceções, desde o processo de criar, lançar, capturar, relançar, né? Capturar em tipos diferentes. É importante quando você precisa fazer esse catch assim, que eles estejam na ordem do menos específico, do mais específico para o mais genérico. Porque se você inverter a ordem, se você coloca esse catch aqui logo no começo, tá vendo? Ó? Então ele sempre vai cair logo nesse daqui, porque esse daqui é o mais genérico e nunca vai cair nos de baixo. Tá? E aí fora isso padrões, né? São formas de utilizar que vai depender da linguagem, do projeto e de boas práticas. Ok? Então, para trabalhar essa ideia de mapas e exceções, tem uma atividadezinha bem simples que eu tinha falado ontem, mas eu vou mostrar agora.